Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vendo, a partir da Páscoa da ressurreição de Jesus, as suas aparições. Primeiro no domingo da Páscoa, onde os 11 estavam reunidos, fechados ali na casa, Jesus apareceu, no dia da sua ressurreição. Depois, domingo passado, nós vimos outra aparição de Jesus, 8 dias depois da Páscoa, ou seja, no outro domingo, ele apareceu. Tomé estava, porque domingo antes Tomé não estava, e nós ouvimos aquela declaração de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Tomé que não acreditou, quando os discípulos que viram Jesus disseram para ele: olha, nós vimos Jesus. E Tomé fez a experiência e fez essa declaração de fé tão linda: meu Senhor e meu Deus. E hoje, domingo, 8 dias depois da aparição, Jesus aparece novamente para os discípulos numa situação diferente. Ali os discípulos tinham saído para pescar. Pedro sempre, Pedro à frente: eu vou pescar. E os discípulos foram com ele ali, só que eles não pegaram nada.
durante toda a noite. Por que eles não pegaram nada? Porque Jesus não estava com eles. No amanhecer do dia, imagina, estavam cansados, tinham trabalhado a noite inteira, não pegaram nada. Jesus lá na beira da praia, já com as brasas, uns peixinhos, o pão ali, fazendo um peixe assado. Ele grita: moços, tendes alguma coisa aí para comer? Eles gritam, eles não tinham reconhecido ainda Jesus, né? Não, um não bem seco, né? Não tem nada não, estamos cansados. E Jesus fala: lançai a rede. Interessante que eles obedecem e lançam as redes, e as redes vêm cheias de peixes. A palavra vai dizer 153 peixes grandes. E aí João, o discípulo amado, percebe: é o Senhor. E Pedro, que estava nu, ele cinge ali, coloca uma roupa e atira na água e vai nadando até Jesus. E quando eles chegam ali com os peixes, com tudo, à beira da praia, Jesus já estava preparando algo para eles comerem. O pão e o peixe assado, e pegou mais alguns peixes daqueles que eles tinham pescado. Que lindo! Jesus não perdeu o gosto de servir, mesmo depois de ressuscitado. Ele que tinha dito, né, o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Jesus ali já dá aos discípulos o alimento, né? Vem para cá, descansa um pouco. A humanidade de Jesus, né? O seu corpo glorificado, a ternura de Jesus, a sensibilidade de Jesus com seus discípulos. E Jesus estava reafirmando através dessas aparições para eles, fundamentando a fé deles no ressuscitado. Depois viria o Espírito Santo, e aí aquela maravilha que nós vimos na primeira leitura, o testemunho de Pedro, ali diante dos sumos sacerdotes, diante do povo, processo dele na prisão, Pedro testemunhando: esse Jesus que vocês mataram, o Pai o ressuscitou, constituiu ele Senhor do céu e da terra. Pedro pregando o querigma, cheio do Espírito Santo. Mas por quê? Pedro e todos os outros, depois eles começaram com a igreja, na igreja primitiva, no poder, na parresia, no fogo do Espírito Santo, pregando o Evangelho sem medo, agora já com coragem, com destemor, porque eles fizeram a experiência com o ressuscitado. E especialmente Pedro, aquele que estava à frente, o primeiro Papa da nossa igreja, e hoje o Papa Francisco. Pedro recebe aqui o primado de apacentar as ovelhas, porque depois Jesus, parou no finalzinho do Evangelho, Jesus chama o Pedro de lado: vem cá, Pedro, vamos conversar. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Gente, essa tradução nossa, portuguesa, infelizmente, ela deixa um pouco a desejar, porque se você vai no grego, no original, Jesus fala: Pedro, tu me amas? Pedro não responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu sou teu amigo. Pedro não responde com esse amor que Jesus estava exigindo, o amor ágape. Pedro responde o amor filio, de amizade. Pedro ainda não estava preparado para dar a vida por Jesus. Ele estava ali todo sem graça, porque Pedro tinha negado Jesus. Eles não tinham conversado ainda sobre o que tinha acontecido. E justamente Jesus pergunta 3 vezes para que Pedro afirmasse ali a sua fidelidade a Jesus. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que deveras sou seu amigo. Aí olha que lindo, gente, no original grego, Jesus ele se adapta ao amor que Pedro podia dar naquele momento. O amor de amizade. Pedro, tu és deveras meu amigo? Sim, Senhor, tu sabes tudo. Eu sou seu amigo. Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Jesus se adapta ao amor que Pedro podia dar naquele momento. Pedro estava fragilizado, debilitado, porque ele tinha negado Jesus poucos dias antes, quando Jesus tinha sido preso. Mas Jesus estava confirmando ali naquele homem fraco, debilitado, pecador, o primado: você está à frente da minha igreja. Gente, aquela barca representa a igreja de Jesus. Aqueles peixes são as almas
que Jesus quer que pesque para Ele. E aqui na Canção Nova, nosso fundador, o Monsenhor Jones, diz que a Canção Nova é uma grande companhia de pesca, né? Nós estamos 24 horas no ar para justamente evangelizar na rádio, na televisão, pela internet, pelos encontros, para trazer essas almas para Jesus. Essas almas para o reino. Jesus tem fome, tem sede de salvar a cada um de nós. Então essa barca significa a igreja. E Pedro à frente desta igreja, hoje o Papa Francisco. E cada um de nós, todos nós somos responsáveis para trazer esses peixes para Jesus. Jesus pergunta hoje também, tem alguma coisa aí? Vocês pescaram alguma coisa? É lá na sua casa, na sua família, na sua rua, na sua comunidade, seus parentes. Levar as pessoas para Jesus, essa é a grande missão que o Senhor nos confia. E o Senhor pergunta, tu me amas? Qual que é o seu nome? Bata assim no peito, qual que é o seu nome? Fala o seu nome, você também que nos acompanha. Jesus está perguntando hoje para você, tu me amas? Sim ou não? Sim. Apacenta os meus cordeiros, cuida dos meus filhos. As mães que oram pelos filhos, né? Orem pelos seus filhos, como Santa Mônica orou por Santo Agostinho durante tantos anos, as lágrimas de Santa Mônica. E Santo Agostinho se converteu e se tornou um grande santo da nossa igreja. Que o Senhor nos dê esta graça, esta fé, esta coragem, de sempre testemunhar e levar pessoas para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.